Olá, eu sou Lucinéia e hoje eu quero falar sobre um assunto que me fascina já há bastante tempo. Eu sou apaixonada por esse tema, né, que é a filosofia nietzschiana, e eu quero fazer alguns comentários sobre o conceito ou a noção nietzschiana de ensinamento do eterno retorno. O Nietzsche é um filósofo alemão que viveu na segunda metade do século XIX e ele tem uma vasta produção filosófica e naturalmente ele foi amadurecendo a sua filosofia ao longo do tempo e tem algumas fases, né, que caracterizam ali o pensamento dele. Mas eu quero falar da filosofia mais amadurecida dele e também de uma forma que não seja pensada especulativamente, mas de uma forma mais livre que possa ter implicações realmente na nossa vida, né? Não de uma forma instrumental, porque filosofias não são coisas, né, para serem aplicadas assim de forma tão instrumental, mas de uma forma que isso também tenha sentido na nossa vida prática, né? Porque as coisas que nós estudamos, elas precisam fazer um sentido na nossa vida. E esse ensinamento do eterno retorno, ele é quase que só ele, claro que ele é pensado dentro de um contexto, né, de toda uma filosofia, mas esse ensinamento em específico, ele é muito importante, volta e meia ele me ajuda a pensar a minha vida e as minhas questões, e ele pode ser uma filosofia de vida realmente. Porque o que é esse conceito de eterno retorno que o Nietzsche pensou? Ele vai nos dizer que nós precisamos viver a nossa vida de forma como se cada mínimo detalhe, cada ínfimo instante, cada coisa insignificante, como se tudo isso, como se cada coisinha, cada pensamento, cada sentimento, cada ação pudesse se repetir eternamente. A partir do momento que nós temos consciência que as coisas podem se repetir eternamente, será que nós podemos pensar que nós estamos levando uma vida tão intensa e tão no sentido de fazer coisas bem feitas, buscar fazer as melhores coisas, viver as melhores coisas, ter pensamentos construtivos, aproveitar o nosso tempo com qualidade para coisas construtivas? Será que nós estamos fazendo tudo isso, vivendo com excelência, buscando se desenvolver cada vez mais, cultivando a nossa força, cultivando o nosso crescimento mais de lá de dentro realmente? Nós estamos vivendo nesse sentido, porque tudo se repete eternamente, ou nós estamos jogando nosso tempo fora com coisas que não valem a pena? Então, esse ensinamento do Nietzsche é uma coisa crucial para que nós vamos tomando cada vez mais consciência do nosso papel na nossa própria vida, né? E não levar uma vida de qualquer jeito, uma vida que vai acontecendo ali e eu só vou reagindo ao que acontece ao invés de agir na minha própria vida, né? Então, claro que ele pensa essa filosofia, esse ensinamento, ele perpassa, né, o pensamento do Nietzsche, mas tem um momento da obra do Nietzsche, que é no livro H é Ciência, que é um livro de aforismos, e no aforismo 341, ele dá uma noção, para quem se interessar, né, para quem gosta dessas ideias, no aforismo 341 da Gaia Ciência, ele ele desenha uma noção, né? Ele fala de uma forma poética e metafórica e tudo mais, que eu acho lindo aquilo. Ele traz um questionamento assim que se um demônio aparecesse para você, né, e te perguntasse que se cada momento fosse se repetir eternamente na sua vida, isso seria uma bênção ou seria uma maldição? Né? Como é que eu reajo diante de um fato como esse, de que tudo vai se repetir eternamente? E aí a gente para pensar que muitas vezes não ter consciência sobre isso
é o que faz muitos padrões irem se repetindo na nossa vida. Né? Muitas vezes nós temos comportamentos tão inconscientes que nos levam a repetir coisas e que nós não gostamos, e por isso nós temos que agir de outra forma, né? Primeiro pensar, né, tomar consciência disso e depois agir de outra forma para que isso pare de se repetir. Porque numericamente ou logicamente os momentos não voltam, eles não se repetem. Porém, na nossa consciência eles se repetem. Então, por isso que tomar conhecimento desse fato e ter essa noção do eterno retorno é tão importante, né? Talvez a gente já tenha pensado isso com outras palavras, mas a forma como Nietzsche coloca pode contribuir muito para que nós sejamos pessoas cada vez mais protagonistas, né, da nossa própria história, agindo de uma forma que nós realmente devemos agir e não de uma forma que a vida vai passando e nós não sabemos o que estamos fazendo aqui, né? Então era isso, hoje é dia 1º de maio, 1º de maio não, 1º de junho, na verdade 2 de junho, porque já passou da meia-noite, né? Mas eu estava retomando as minhas leituras e acabei relendo esse aforismo e ele traz tantos impactos assim para mim pessoalmente, é tão importante na minha vida que eu acho que a gente precisa começar a ocupar esses espaços para compartilhar as coisas que a gente aprende, que a gente estuda, né? Então era isso. Muito obrigada. Boa noite.